De todos os filhos de Jacó, Dan, sem sombra de dúvidas, é a tribo mais esquecida, apesar de ser uma das tribos mais numerosas do povo de Israel, perdendo apenas para a tribo de Judá. Geralmente as pessoas comentam muito a respeito das tribos de Levi, Judá, Manassés, Efraim, mas geralmente se esquecem da tribo de Dan. Quem foi Dan, afinal de contas? Qual é a sua história, a sua origem, a sua tribo? Neste vídeo eu pretendo falar tudo a respeito de Dan, do filho de Jacó e Bila, para todos vocês. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e não se esqueçam de compartilhar e deixar os seus likes aqui neste vídeo. Portanto, fiquem com mais um vídeo do canal. De acordo com o livro de Gênesis, Dan foi o primeiro dos dois filhos de Jacó com Bila. Ele foi o quinto filho de Jacó. Sua mãe era Bila, uma serva de Raquel, uma mulher de origem aramaica, uma mulher síria, que se torna uma das concubinas de Jacó, segundo o livro do Gênesis, no capítulo 35, verso 22. Em Gênesis, no capítulo 30, dos versos 3 ao 6, é dito-nos o seguinte: Então Raquel lhe propôs: Eis minha serva Bila, tem relações com ela, e que ela te dará a luz sobre os meus joelhos. Por ela também eu terei filhos para ti. Raquel lhe deu, pois, como mulher sua serva Bila, e Jacó deitou-se com ela, com Bila, e Bila então ficou grávida e concebeu, deu à luz a um filho para Jacó. Raquel exclamou: Deus fez justiça, ele me ouviu e me deu um filho. Por isso ela lhe deu seu nome de Dan. O nome Dan é um nome de origem aramaica antiga e se diz em aramaico Din. Já no hebraico fenício se diz Dan, ambos significando juiz ou julgamento. Dan foi o ancestral da tribo de Dan do povo israelita. Devido ao livro dos Juízes, no relato do ídolo de Miqueias, descrevendo a tribo de Dan como tendo usado éfode e terafins na adoração, e Sansão, um membro da tribo de Dan, sendo descrito como não aderindo às regras de um nazireu, os escritores rabínicos clássicos concluíram que Dan era uma ovelha negra, por assim dizer. No livro de Jeremias, o norte de Canaã é associado à escuridão e ao mal, e assim as fontes rabínicas trataram Dan como um arquétipo de maldade. Nas tradições rabínicas e nos livros apócrifos, nós podemos ver que Dan é retratado como tendo odiado José e tendo sido aquele que inventou a ideia de enganar Jacó, manchando o manto de José com o sangue de um cabrito. Na oração apócrifa de Asenate, Dan é retratado como conspirando com o príncipe herdeiro egípcio contra José e Asenate. Na bênção de Jacó, Dan é descrito como uma serpente, o que parece ter sido interpretado como conectado Dan a Belial, uma conexão feita, por exemplo, no testamento apócrifo de Dan. Os primeiros escritores cristãos, como Irineu e Hipólito, até acreditavam que o anticristo poderia vir da tribo de Dan. Geralmente as pessoas que têm essa ideia, elas vão dizer que João, o apóstolo, ele omite a tribo de Dan ao mencionar as 12 tribos dos filhos de Israel em relação aos 144.000 israelitas selados. Em vez de Dan, a tribo de José aparece 2 vezes, sendo também representada por Manassés. É-nos dito no livro de Gênesis, no capítulo 49, que quando Jacó ele está no seu leito de morte, ele chama todos os seus filhos e basicamente ele abençoa cada um deles e faz profecias aí a respeito de cada um de seus filhos e de suas tribos, de suas posteridades. Acompanhe comigo agora a leitura de Gênesis capítulo 49, a bênção que Jacó, pai de Dan, dá para o próprio Dan. Gênesis 49, verso 16 ao verso 18. Dan defenderá o direito de sua própria gente, será como todas as demais tribos de Israel. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho, que ataca e morde a pata do cavalo, derrubando para trás seu cavaleiro. O Senhor Deus
meu Deus, espero em ti a minha libertação. Agora, falando mais a respeito da tribo de Dan, de acordo com a Bíblia hebraico-aramaica, a tribo inicialmente se estabeleceu nas terras montanhosas que faziam fronteira com Judá e também com os filisteus, mas migrou para o norte devido à pressão de seus inimigos, os filisteus, estabelecendo-se em Laís, mais tarde conhecida como Dan, perto do Monte Hermon. Talvez a pessoa mais famosa do povo de Israel da tribo de Dan, pertencente à tribo de Dan, era Sansão, que foi o herói da tribo de Dan, um homem aí que tinha uma força sobre-humana, uma super força, por assim dizer, concedida pelo próprio Deus. No censo bíblico do livro dos Números, a tribo de Dan é retratada como a segunda maior tribo israelita depois de Judá. Alguns estudiosos textuais consideram o censo como sendo da fonte sacerdotal, datando por volta do século 7 a.C. e mais provavelmente refletindo os preconceitos de seus autores. Na bênção de Moisés, que alguns estudiosos textuais consideram datada apenas um pouco antes do deuteronomista, Dan é profetizado para saltar de Bazã. Os estudiosos não têm certeza do porquê disso, já que a tribo não vivia na planície de Bazã, a leste do Rio Jordão. Agora, falando sobre conquistas e territórios. De acordo com a narrativa bíblica, após a conclusão da conquista da terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, pelas tribos israelitas, após cerca de 1200 a.C., Josué distribuiu a terra entre as 12 tribos. Dan foi a última tribo a receber sua herança territorial. A terra, originalmente alocada a Dan, era um pequeno enclave na área costeira central de Canaã, entre Judá, Benjamim, Efraim e também o povo filisteu. Ao norte, o território de Dan confinava com Jope, a moderna cidade de Jafa. Este território, não muito extenso originalmente, logo foi diminuído por seus vizinhos perigosos, os antigos filisteus. A tribo só conseguiu acampar na região montanhosa com vista para o vale de Sorek. O local do acampamento se tornou conhecido como Mahaner Dan, ou seja, acampamento de Dan. A região, que se estendia para o sul até Cefela, na área de Tímina, como resultado, o moderno Estado de Israel se refere à região como Gush Dan, a área de Dan. Desde a conquista da terra por Josué até a formação do primeiro Reino Unido de Israel em 1050 a.C., a tribo de Dan fazia parte de uma confederação frouxa de tribos israelitas. Não existia nenhum governo central e, em tempos de crise, o povo era liderado por líderes aí conhecidos como juízes. O danita mais célebre foi Sansão, um juiz danita do período de colonização nas terras atribuídas por Josué. Pina Galpaz Faler vê semelhanças entre a história de Sansão e as lendas tribais de Danien. Escavações conduzidas em Tel Dan por David Ilan do Hebrew Union College mostram apoio às potências conexões dos danitas com o mar Egeu. Como consequência da pressão dos filisteus, uma parte da tribo abandonou as esperanças de se estabelecer perto da costa central, migrando para o norte do território filisteu e, após conquistar Laís, refundou-a como a cidade de Dan, segundo Juízes 18. Assim, seu território no final ficava a nordeste de Naftali, a leste do Alto Rio Jordão, perto de suas fontes orientais e definindo a extensão norte da terra dos israelitas. Vários textos bíblicos se referem a todo o Israel de Dan a Berseba. Falando sobre a monarquia unida de Dan, com o crescimento da ameaça das incursões dos filisteus, as tribos israelitas decidiram formar uma forte monarquia centralizada para enfrentar o desafio, e a tribo de Dan se juntou ao novo reino, com Saul como o primeiro rei de Israel, das tribos unificadas de Israel, por assim dizer. Após a morte de Saul, todas as tribos, exceto Judá, permaneceram leais à casa de Saul.
Mas após a morte de Isbosete, filho de Saul e sucessor ao trono de Israel, a tribo de Dan se juntou às outras tribos israelitas do norte para fazer parte aí do reinado de Davi, que era então o rei de Judá, rei de um reino de Israel reunido. A tribo forneceu apoio militar substancial ao reino na forma de 28.600 soldados, sendo considerados especialistas em guerra. Sobre o reino norte de Israel, no entanto, com a ascensão de Roboão, neto de Davi, por volta de 930 a.C., as tribos do norte se separaram da casa de Davi para reformar aí no caso o reino de Israel como o reino do norte. A conquista e a queda da Assíria. Como parte do reino de Israel, o território de Dan foi conquistado aí pelos assírios, outros semitas, e muitos da tribo aí foram exilados. A maneira de seu exílio levou à perda de sua história posterior. Alguns dos habitantes do território fugiram para o sul, para o reino de Judá, gradualmente se assimilando à população israelita do reino. A principal característica da tribo de Dan era, sem sombra de dúvidas, a navegação. No Cântico de Débora, disse que a tribo permaneceu em seus navios com seus pertences. Curiosamente, esta característica não pode ter sido originalmente dela, mas provavelmente foi absorvida aí de contatos com os filisteus, que eram um dos povos do mar, isto é, exímios navegadores, e também de seu contato forte, assim como de todo o Israel, com o povo cananeu, também chamados de fenícios. Alguns artistas modernos usam a balança da justiça para representar a tribo de Dan, pois Dan significa justiça, juízo ou julgamento, devido a Gênesis 49, verso 16. Os artistas mais tradicionais usam uma cobra, uma serpente, para representar a tribo de Dan, com base em Gênesis 49, verso 17, onde vai dizer: seja Dan uma serpente à beira do caminho, uma víbora com chifres junto à vereda que morde o calcanhar do cavalo, de modo que o cavaleiro caia para trás. Muitos acreditam que o livro do Apocalipse não lista a tribo de Dan como uma das tribos seladas, por conta que basicamente os danitas se perderam ou simplesmente foram assimilados por outros povos ali do próprio Oriente Médio. Mas me diga você aqui nos comentários o que você conhecia a respeito de Dan, filho de Jacó, a tribo de Israel. Deixe os seus comentários aqui que eu estarei te respondendo. Um abraço e fiquem todos com Elohim.